Então, fui convidada para vir falar um bocadinho sobre as novas cartas portuguesas, que é um livro que é muito importante no meu percurso e que é muito importante no percurso de Portugal e do mundo também. E se calhar a melhor maneira de começar a falar do livro é começar logo a ler, apesar de eu ser uma das piores leitoras que o mundo alguma vez trouxe. Mas eu vou ler a primeira carta 1, que é o primeiro texto das novas cartas portuguesas. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos-nos se o que nos junta é paixão comum de exercícios diferentes ou exercício comum de paixões diferentes, porque só nos perguntaremos então qual o modo do nosso exercício, se nostalgia, se vingança. Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança e vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não nos faria recuar, o que não nos faria destruir, mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício o seu sentido. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento, Soror Mariana das 5 cartas. Só de vingança faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? Eu escolhi começar por este texto, porque não só porque o livro também começa por este texto, como porque ele de alguma forma começa como uma espécie de proposição. Se pensarmos na maneira como nós aprendemos a ler os Lusíadas, que eles têm uma proposição, têm uma dedicatória, podemos dizer que de alguma forma, se isto fosse os Lusíadas, começava com uma espécie de proposição que nos diz o que é que estão a fazer, de que forma é que estão a pensar fazer, até porque depois também há uma espécie de dedicatórias mais à frente, porque elas escrevem os poemas umas para as outras, com os nomes umas das outras, então achei que fazia sentido chamar isto uma proposição. E eu acho que este texto fala logo sobre um bocado o que é este livro. As Novas Cartas Portuguesas são um livro escrito pela Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, e são escritas em diálogo com um livro que foi encontrado, que a autoria é muitas vezes duvidada, digamos assim, ou seja, é muitas vezes colocada em questão, que são as cartas portuguesas, que são atribuídas a uma freira chamada Mariana Alcoforado, escritas em francês, e que são tidas como uma espécie de sei lá, imagem de um amor de uma freira por um cavaleiro ausente e desse desespero de amor, dessa imagem de amor submisso. Estas 3 autoras relacionam-se com esta história e dizem-nos logo aqui o que é que vão fazer, que vão estar as 3 a escrever ao mesmo tempo, não é? E por outro lado, também temos este momento em que elas falam de, não sei se é, não é só de nostalgias, ou seja, não é só olhar para trás, não é só a pensar nesta freira antiga, Mariana Alcoforado, e nas outras que vamos mencionar ao longo do caminho, porque elas vão trazer muitas referências, já vou falar sobre isso, que vão vir do passado e vir para hoje, que foi 72, da publicação, 71 da escrita, mas também de vingança, ou seja, por outro lado, também há uma ideia do futuro, um gesto para o futuro. É um gesto político, neste caso, porque uma vingança é, se calhar, assim, para ser muito redutora, uma vingança contra uma estrutura patriarcal. Mas temos de pensar também que Portugal estava nesta altura a viver ainda numa ditadura, já na chamada falsamente Primavera Marcelista, mas ainda assim estávamos a viver uma ditadura. E aqui a proposta delas é desde o início, nostalgia e vingança, ou seja, vamos olhar para o passado e vamos olhar para o futuro. Também nesta proposição, quando elas falam deste trabalho ser uma coisa feita a 3, eu acho que podemos pensar de alguma forma que o que estas 3 escritoras fizeram, que é tão inovador e tão interessante ainda hoje, e acho que pronto, um livro não deixa de ser interessante nunca, né? Mas é uma espécie de escrita de guerrilha, ou seja, se nós pensarmos que elas estão a escrever um livro ultrafeminista, muito combativo a nível do regime que estava em vigor na altura e que foi publicado graças à Natália Correia, que foi a primeira editora deste livro, ainda durante a ditadura, que depois foi censurado, etc. Mas
se nós pensarmos que elas estavam a fazer uma coisa altamente perigosa, digamos assim, podemos pensar que elas encontraram uma forma de fazer uma escrita de guerrilha. O que é esta escrita de guerrilha? Elas escreviam, juntavam-se, almoçavam, cada uma trazia textos, mas não era só este partilhar de um livro a três, como elas imitavam a maneira de escrever de umas das outras, de forma a, por um lado, podemos dizer que diluíam a autoria, ou seja, não era claro quem era autor de cada um dos textos, o que já é em si um gesto bastante antipatriarcal, não é? Porque a ideia de autoria também é uma ideia de autoridade, de alguma forma. Como, por outro lado, elas ao diluir a autoria, como nós não sabíamos de quem era o texto, de alguma forma também diluíam a culpa. Como é que nós podíamos apontar um texto a cada uma? De resto, quando elas foram interrogadas pela PIDE, uma das coisas que tentaram que elas revelassem era quem é que escreveu cada um dos textos. E publicamente elas nunca revelaram. Imagino que tenham depois revelado mais tarde. 74, Helena Aurélia. E este livro tem uma particularidade que eu acho muito engraçada, que é tem esta lombada branca, porque com esta edição, as páginas caem todas, alguém, imagino que a minha mãe, pôs esta capa falsa, e depois colaram a capa verdadeira. Então este livro, para se ler, tem de se ler assim, não dá para abrir mais do que isto, é extremamente desconfortável e eu li-o todo neste desconforto. Para além disso, este livro foi a mesma edição que eu usei nas aulas da professora Ana Luísa Amaral, que fiz dos estudos feministas aos estudos queer com ela, que era sobre as novas cartas portuguesas, e a Ana Luísa Amaral era ótima professora, para além de poeta, e foi muito importante para a minha leitura das novas cartas. Também vi este livro, curiosamente, que eu levei para a aula da professora Joana Matos Frias, que fez um descortinar sobre Herbert Welder, também fez um vídeo destes, e eu levei para a aula dela porque ela nos pediu para levarmos uma coisa que nós gostássemos muito, na primeira aula de Introdução a Estudos Literários, e eu levei as novas cartas portuguesas. E nesse sentido, por ser tão fragmentado, eu gosto de pensar nele, e também por causa da relação com a Igreja, claro, né? Porque estamos a falar de freiras e de clausura, de freiras que estavam fechadas em convento, que é um clássico da história das mulheres, elas serem enfiadas em conventos, o que serviu tanto para as extrair da sociedade, por um lado, como por outro lado, para produzir uma literatura paralela, uma literatura feminina que foi acontecendo em celas de conventos e que foi acontecendo paralelamente à história da literatura mais normativa, digamos assim. Sei lá, a Maria do Céu, por exemplo, é uma freira que eu tenho muito love. E a Maria do Céu, para mim, é a Maravilha da Costa do século XVIII. Eu adoro a Maria do Céu, leiam todos Maria do Céu. E eu dizia que acho que, de alguma forma, é uma espécie de vitral este livro, que em vez de fazer como um vitral faz, que quebra a luz, que decompõe e mostra diferentes cores, faz isto com o tempo, ou seja, a nossa leitura do tempo deixa de ser uma leitura linear e passa a ser esta leitura meia vitralada, ou seja, meia... vamos do passado para o futuro, o passado de repente é hoje, estamos sempre a tirar, ou seja, estamos sempre a projetar imagens para o passado do hoje e do passado no hoje, ou seja, há sempre esta projeção e a retroprojeção que eu acho muito interessante neste livro e que acho que lhe dá este movimento tão complexo que ele tem. E acho que esta coisa de estar a olhar para o passado também tem a ver com uma coisa, que é, enquanto movimento político forte que este livro tem, as autoras escolhem a sua herança, de quem é que nós herdamos. A nossa história da literatura não tem de ser o Camões, não tem de ser o Camilo Castelo Branco, não tem de ser o Eça de Queiroz. Quem é que nós vamos escolher como as pessoas de quem nós herdamos? E eu acho que isso é um gesto que quase todas as vanguardas fazem, e aqui é muito claro. Por exemplo, vou ler aqui mais um bocadinho, vou estruturar com a minha incapacidade de leitura, mas pronto, vou continuar, insistir. E vou ler dois parágrafos curtos dos extratos do diário de Dona Mariana, descendente direta de Dona Mariana, sobrinha de Dona Mariana Alcoforado e nascida por volta de 1800. Partindo de Mariana, a primeira sou eu... Ai, desculpem, já comecei mal, estão a ver? Já estava mesmo a ver. Partindo de Mariana, a primeira, sou eu a 7ª geração. Rebento extemporâneo e filosófico desta linhagem feminina que começa com os feitos profanos de uma freira e que a partir daí se constitui e toma consciência de si, de sua necessidade, linhagem assim oposta ao esquecimento e à diluição, à absorção rápida de um escândalo na paz das famílias e das sociedades.
Se homens constituíssem famílias e linhagens para se garantirem descendência de nomes e de propriedades, não será lógico que as mulheres utilizem a sua descendência sem nome nem propriedade para perpetuar o escândalo e o inaceitável? Ou seja, elas daqui de alguma forma decidem logo escolher como pessoas de quem herdam estas mulheres escandalosas de alguma forma ou, ou que tiveram vidas que, mesmo se foram presas em cozinhas ou em celas ou onde quer que seja, foram vidas que são usadas como substrato, ou seja, como humus, como terra, de onde vai nascer este livro. Isto aparece tanto nesta ideia dos tempos andarem para trás e para a frente e de ser confusa a linha, que não é uma linha, que é mais um rabisco temporal do livro, como também, se nós pensarmos que há muitas referências intertextuais, ou seja, estamos sempre a remeter também para outras autoras, temos Adrienne Rich, temos autoras e personagens históricas, a Joana d'Arc, a Inês de Castro, temos a Albertine Sarrazin, assim, mais contemporânea delas, temos a T. Grace Atkinson, que na altura tinha tipo 21 anos ou 22 e é mencionada com essa idade, ou seja, há muitas coisas que estabelece também esta árvore genealógica de onde é que chega este livro. Isto provoca uma explosão dos temas todos de que elas estão a falar. Eu acho que elas têm um foco bastante forte nos pilares do fascismo, né? Deus, pátria, família. Ao citarem, por exemplo, como sua herança bruxas, que há toda uma parte que se chama Freira Sangrenta, que é sobre bruxas e santas e assim numa zona meio sobrenatural / religiosa. Elas escolhem logo dinamitar esta estrutura patriarcal que é a Igreja. Por exemplo, há uma espécie de frase que se regressa sempre, que é uma frase da Bíblia, não é? E aquelas regressam sempre nesse texto da Feira Sangrenta, que é nunca houve lugar para nós à mesa dos homens. E é um bocado sobre isso que estamos a falar, né? Elas estão a encontrar uma mesa, estão a construir uma mesa e estão a decidir quem é que se vai sentar nessa mesa. Há aqui as cartas portuguesas, traduzidas pela Eugênia de Andrade, edição da RTP, esta senhora é a Lia Gama, no filme. Uma coisa que eu gosto muito acerca deste livro é que este livro é assim uma espécie de caos emocional. As cartas, as pessoas falam sempre sobre ser amor e submissão e como o amor é tão bonito na escrita da Freira, e o que eu adoro mais é o facto de ser um caos, porque ela no momento está ali eu amo, depois está eu não quero saber de ti, depois já está eu nem sequer dei valor, depois já está ai meu Deus eu vou morrer por isto, e eu acho isto maravilhoso. Sobretudo a quinta carta, que é um caos, e na quinta carta ela a dada altura trata-o por você para criar distância, eu acho isso absolutamente delicioso. Usando estas estruturas todas, esta coisa do vitral, elas vão falando sobre a libertação da mulher, que não é só a libertação da mulher, é a libertação de uma sociedade inteira. E ao fazer isto, elas usam diferentes personagens, usam Maria Zanas, usam Joana, usam uma Mónica que mata o marido, a Maria Ana, a Maria, que é empregada de limpeza. Pronto, usam diferentes personagens e também trazem, para além desta libertação que é mais, digamos assim, social, fora da vida privada, trazem isto para a vida privada, tanto dentro deste domínio da família e da casa, como também no campo da libertação sexual. Há uma afirmação muito forte relativamente à forma como o sexo é tema. Não só temos textos como A Paz, que é sobre a masturbação, que é um dos textos mais famosos do livro, como também temos descrições de sexo em que a mulher tem autodeterminação sobre o ato, como temos descrições em que se mostra como a mulher não tem essa autodeterminação e, na verdade, é um joguete do marido, por exemplo. Ou seja, também torna patente uma libertação da vida privada, mas que, da forma como é exposta, mostra como essa mudança, mesmo que seja na vida privada, vai ter ondas de choque que vão provocar uma mudança na vida pública também. Aqui, as novas cartas. Este livro é de uma amiga minha, da Joana Montalverde, na verdade, e tem um bocado a história da recepção das novas cartas, da causa internacional. É um livro que, a nível histórico de contextualização, acho que é muito importante também para ter noção do impacto político do livro. Depois há outro livro que eu gosto muito, que está aqui, que é da Maria Isabel Barreno, que é A Morte da Mãe. A Morte da Mãe, que é mais ou menos contemporâneo, coloca muitas questões sobre o lugar da mulher, critica a função reprodutiva da mulher, critica o lugar da mulher na família, e a Maria Isabel Barreno era uma escritora também muito
interessante, mas assim, podia estar aqui qualquer livro da Maria Velha da Costa, por exemplo, que eu acho acho incrível. Eis-nos, pois, irmãs, em plena era da libertação da mulher portuguesa. E o homem exulta e afirma: somos pela promoção feminina, promovamos a mulher, desalgememos a mulher, desescravizemos a mulher. E o homem exulta, irmãs, e ajuda a mulher nesta farsa, neste engodo, nesta falsa e vergonhosa libertação, entre aspas, onde cada vez mais, presa e agora de si própria, a mulher é apanhada nas malhas de uma sociedade que a usa, a domina, a escraviza, a conduz, a utiliza, a manuseia, a consome. Eu acho que uma coisa que eu acho que se calhar algumas pessoas não têm noção sobre este livro, porque acham que é um livro muito panfletário, muito feminismo tipo segunda vaga ou assim um feminismo muito apropriável, digamos assim, é que é um livro que está muito enraizado numa crítica ao próprio feminismo, não só o que nós queremos e o que procuramos, o que é esta libertação da mulher, o que é que significa e quem é que nos está a fazer acreditar que isto é uma libertação, como, por outro lado, uma crítica ao próprio lugar da mulher dentro do feminismo, que passa tanto por elas terem noção do seu lugar de privilégio, que ainda assim não conseguem sempre disfarçar, porque uma das coisas que eu acho mais curiosas é, por exemplo, quando escrevem como uma empregada de limpeza, quando estão a fazer a voz de uma empregada de limpeza, escrevem de uma maneira bastante diferente, ou seja, apesar de tudo há ali uns ticos que acho que ainda se mantém, mas, por outro lado, também acho que criticam a própria estrutura, como é que nós nos organizamos, em quem é que nós organizamos. E esta crítica acaba por derramar sobre a obra. Uma coisa que eu acho muito interessante neste livro, acho que ele é um ótimo documento de uma prática artística, porque elas tornam patente ao longo do livro as dúvidas que elas têm, com o que é que elas batalham, tipo, para que é que estamos a fazer isto? Há aqui um que é claramente para que é que estamos a fazer isto, que é... Desculpem lá, aqui o 4, ok. A que certeza queremos chegar? A que pudor maior? A que desolado concerto de três, instrumento de três cordas, amarra de que nova barca, porque infletimos para a inflação da metáfora? Que metáfora nos é mariana se nos quase matamos para a deixar de fora? Ou seja, não só é um documento que, para além de ser uma escrita de guerrilha, tem patente isto é o que nós estamos a fazer e as dificuldades de fazer isso, como, por exemplo, é um documento do quão difícil isso é, porque a dada altura do livro, elas começam a discordar e a ter opiniões diferentes sobre as coisas. E em vez de optar por uniformizar ou amenizar isso, elas tornam patentes essa discórdia em cartas que escrevem umas às outras. E há exemplos muito melhores do que este, mas eu escolhi um exemplo muito curto, porque, pronto, também acho que é importante também que as pessoas vão ler. Mas na primeira carta 7, por exemplo, uma delas escreve: penso em vós, ambas, e vos distingo, e não distingo do todo que formamos. Não sei, porém, dizer-vos o lugar disto, deste trabalho e deste encontro, na convulsão que este tempo último tem sido para mim. Sinto que, apesar de respeitar as regras do encontro, almoço, serão, tenho estado calada, e não sei se ausente disto ou se isto é um dos túneis abertos por onde pude emergir. Nem sei para que vida e o cansaço que me diz que morte. Ou seja, eu acho que elas questionam o seu lugar, questionam se o que estou a fazer faz sentido e a dada altura até são acusatórias, tipo, tu que escreves assim, tu que escreves... Ou seja, acho que a nível da prática artística é um documento muito interessante também desse ponto de vista. O que é criar em conjunto? Qual é quais são os problemas de fazer um objeto tão complexo como este? E depois eu trouxe aqui uma coisa que é uma curiosidade, na verdade, que é, eu tenho um bocado tara por livros de freiras e então eu tenho assim uma pequena coleção de livros sobre freiras e como esta ideia do amor das freiras foi durante muito tempo uma espécie de tropo romântico que estava sempre a aparecer na literatura, estava sempre a aparecer uma freira apaixonada, eu achei que fazia sentido trazer um livro parolinho sobre freiras, este chama-se A Monja e o Roxinol e é um da minha coleçãozinha de livros parolos sobre freiras. Pronto.